Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPs de Ensino. Eu sou a professora Clarissa Barros, o nosso curso é de Técnico em Condomínio e o nosso componente curricular é sobre a gestão organizacional dentro do condomínio. A gente ainda está falando sobre o capítulo 1, sobre os processos de gestão e seus impactos dentro do RH, ou seja, os impactos dentro do recursos humanos. E aí a gente vai partir para a parte 2 dessa matéria. Então vamos lá. A gente hoje vai falar sobre as relações trabalhistas e sindicais na administração em RH, em condomínios. Como a gente havia falado anteriormente, existem várias funções que o RH toma para si. Uma delas é a questão judiciária. É ele que controla as relações trabalhistas, é ele que vê o que está dentro ou fora das leis e também dentro dos sindicatos que ele deve obedecer, deve seguir. Então vamos lá. As relações trabalhistas, elas são leis e decretos que delimitam o direito dos empregados e também dos empregadores. E observá-las é de responsabilidade dos administradores do condomínio, certo? Ou seja, a empresa administradora do condomínio, o síndico, seja ele um síndico condominial ou síndico profissional, certo? E como essas leis devem ser aplicadas quanto aos empregados diretos. Diretos, quando ele é empregado, a carteira dele é assinada pelo condomínio, certo? Se ele for terceirizado, aí já não é responsabilidade do condomínio. Então vamos lá. Essas leis e esses decretos, eles são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? E elas se aplicam somente aos trabalhadores registrados com carteira assinada e que sejam registrados pelo condomínio, certo? Terceirizados não se aplicam. Então, alguns aspectos dessa relação trabalhista, vamos lá? Vamos lá, contratação ou a rescisão do contrato. Contratação é quando você rescinde, termina o contrato de trabalho, certo? A contratação, ela é obrigatória, ou seja, para todos os funcionários, exceto prestadores de serviço, pessoas que vão eventualmente fazer um reparo, fazer alguma coisa pontual dentro do condomínio. Lembrando, a CLT diz que em 30 dias a carteira tem que ser assinada, certo? E a rescisão também ela é regida pelo artigo 447 da CLT. E também tem diversas exigências que serem cumpridas para que se faça a rescisão de uma forma legal. Por exemplo, se você vai despedir por justa causa ou sem justa causa, no caso de sem justa causa, você precisa avisar 30 dias, certo? Dar um aviso prévio de 30 dias para esse trabalhador antes de rescindir o contrato dele com o teu condomínio. Caso contrário, esse trabalhador ele pode entrar com uma ação contra o condomínio, certo? E ser lesado. Com relação à aposentadoria, a aposentadoria ela é prevista em vários códigos. Um deles é a Constituição Federal, a CLT também fala sobre aposentadoria e a Lei 8.213 de 91. A aposentadoria ela é um direito de todo cidadão, certo, brasileiro, que tem carteira assinada ou que possa comprovar tempo de serviço. Então, lembrando, para se aposentar, esse benefício ele vai ser oferecido após 35 anos de serviço comprovado na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. No caso do homem, no caso da mulher, 30 anos, certo? Então, tem que estar comprovado, por isso que é importante assinar a carteira de trabalho. O tempo trabalhado, ele é comprovado a partir dos registros do empregador. Por isso é importante a acurácia, ou seja, a precisão, certo, das informações e os dados armazenados dentro da carteira de trabalho. Proteção do empregado. Lembra, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela especifica as situações onde existe assédio moral ou sexual dentro do trabalho e como o trabalhador ele pode, uma vez que seu direito é tolhido ou é afetado, como ele pode se proteger ou pedir os seus direitos. Agora, com relação à jornada de trabalho, essa vai estar prevista no capítulo 2, seção 2 da CLT. Ela prevê a duração da jornada de trabalho dos empregados que não deve exceder 8 horas diárias.
Horas excedentes, ou seja, se o trabalhador precisa trabalhar 9 ou 10, essas horas vão ser consideradas horas extras, certo? E essas horas extras, elas devem ser remuneradas com adicional de 25% sobre o valor do salário base. Ou seja, se a hora daquele prestador de serviço, daquele empregado é R$10, você tem que contar a hora extra como R$10 mais 25%, ou seja, R$12,50. As jornadas com as horas extras somadas não pode exceder 12 horas diárias, ou seja, eu posso trabalhar 8 horas diárias e também mais 4 horas extras. Não mais do que isso, certo? Senão é ilegal. Remuneração. O pagamento dos salários, uma das partes mais importantes da relação de trabalho, deve ser feito conforme a jornada e as funções desempenhadas. Então, o que acontece? Eu preciso me ater, dentro dos sindicatos, qual é o piso de cada categoria, qual é o piso para o zelador, qual é o piso para o carinha que limpa, que faz a limpeza, certo, do condomínio e do porteiro e assim por diante. Então, para cada uma dessas funções, pode haver um piso, um mínimo que eu devo pagar, certo? Então, conforme estabelecido pelos sindicatos. Cada estado, por exemplo, no estado de São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Mato Grosso do Sul, existem sindicatos diferentes. Então, por exemplo, o sindicato do Rio Grande do Sul é o Secov, certo? Sindicato Patronal dos Condomínios. Então, eu devo obedecer o que o sindicato do meu estado, da minha cidade, prega. A remuneração também deve considerar também os adicionais. Por exemplo, hora noturna, adicional de periculosidade, certo? Quando a gente está falando de um guarda, ou insalubridade, quando é algo que pode prejudicar a saúde do empregado. Vamos falar agora dos encargos sociais. Além da remuneração, transporte, refeição e outros benefícios, o condomínio ou administradora também precisa arcar com os adicionais e encargos sociais para manutenção e serviços, ou seja, quais são esses adicionais? O INSS, certo? Que é o sistema de aposentadoria, certo? No caso do Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, por exemplo, e o FGTS, ou seja, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outros benefícios sociais. Férias. As férias, elas estão descritas dentro do capítulo 4, seção 1 da CLT. Qual é o direito e como ele é feito com relação ao direito às férias. Então, vamos lá. Todo empregado, uma vez trabalhado 12 meses, ele vai ter o direito de receber 30 dias corridos de férias. Agora, para o funcionário que faltou menos de 5 vezes, certo? Ele recebe 30 dias. 24 dias no caso do funcionário que tiver de 6 a 14 faltas durante aquele ano. 18 dias corridos para funcionários que incorrerem em 15 a 24 faltas e 12 dias corridos caso o empregado tenha de 24 a 32 faltas dentro daquele ano. Então, vai depender muito com relação às faltas que o empregado incorrer. Então, 30 dias, 6 a 14, 24, 15 a 24 faltas, 12 dias corridos, 24 a 32 faltas. Agora vamos falar um pouquinho das relações sindicais. Essas relações, elas são também regidas pela CLT e também por acordos coletivos. Se aplicam ao trato com os sindicatos patronais e de empregados. Existem sindicatos dos condôminos e existem sindicatos dos trabalhadores em condomínio, certo? Como a gente falou anteriormente, cada estado brasileiro e Distrito Federal tem uma entidade específica, por exemplo, como o SINDEF, no Rio Grande do Sul, ou o SEMERGE, no Rio de Janeiro, ou Sindifícios, no caso de São Paulo, certo? Então, cada estado tem seu sindicato patronal e tem o seu sindicato do empregador, certo? Do empregado. Então, os sindicatos, eles são os responsáveis por fazer a negociação de acordos coletivos, certo? Como o valor do piso anual de cada uma
das atividades, os dissídios e também as convenções. Então é isso, pessoal, a gente falou um pouquinho mais sobre a gestão de RH, mais especificamente sobre as leis trabalhistas e sindicais relativas à gestão do condomínio, certo? Obrigada e até a próxima!